Intervalos. Na linguagem musical, o intervalo é a medida da distância que separa dois sons. Acusticamente, o intervalo entre dois sons, ou notas ou alturas, é a diferença de suas frequências absolutas. Para a harmonia, o intervalo assume importância capital, principalmente por ser considerado uma espécie de unidade construtiva do acorde. Agora vejamos o que diz o Kostka sobre intervalos. Intervalos. Um intervalo é a medição da distância em altura entre duas notas. Um intervalo harmônico resulta se as notas forem executadas ao mesmo tempo, enquanto que um intervalo melódico ocorre quando as notas são executadas sucessivamente. O método de medição intervalar é o mesmo para ambos intervalos harmônicos e melódicos. Existem duas partes para qualquer nome de intervalo, a parte numérica e seu sufixo, relacionado à sua qualidade. Como exemplo ilustra, a parte numérica é uma medição de quão longe as notas estão afastadas verticalmente no pentagrama, sem levar em consideração quais acidentes estão envolvidos. Ao falarmos em intervalos, nós usamos os termos uníssono ao invés de 1 e oitava ao invés de 8. Nós também falamos segunda ao invés de 2, terça ao invés de 3 e assim adiante. É importante notar no exemplo que o intervalo harmônico de uma segunda é escrito com a nota mais aguda um pouco à direita da nota inferior. Acidentes são escritos da mesma forma para intervalos harmônicos de segunda, terça ou quarta, se ambos necessitarem de um acidente. Os intervalos são classificados de diferentes maneiras. Podem ser harmônicos, quando ambas as notas são tocadas simultaneamente, ou melódicos, quando uma nota é tocada logo após a outra, ou seja, sucessivamente. É fácil concluir que qualquer melodia pode ser considerada uma longa sequência de intervalos melódicos. Quanto à direção ou orientação, no caso dos intervalos melódicos, podem ser ascendentes ou descendentes. Intervalos ascendentes, intervalos descendentes. Também podem ser classificados como simples, menores que uma oitava, incluída nessa categoria a própria oitava, ou compostos, maiores que oitava, mas na prática não excedendo a 2 oitavas. Intervalos simples, intervalos compostos. Quanto ao tipo do intervalo, ou seja, quanto à sua extensão, podem ser uníssono, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, intervalos simples, e nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª, ou seja, uma dupla oitava, no caso dos intervalos compostos. No estudo da harmonia, não são considerados intervalos maiores que uma 15ª, embora exista teoricamente. Haveria ainda uma outra classificação, intervalos consonantes e dissonantes. O estabelecimento de uma fronteira conceitual entre consonância e dissonância, historicamente falando, foi sempre bastante problemático, variando consideravelmente durante os diferentes períodos históricos da música ocidental. Atualmente, é consensual classificar os intervalos de oitava, quinta, terça e sexta como consoantes, os de segunda e sétima, bem como todos os aumentados e diminutos, como dissonantes, restando para a quarta e para o trítono a classificação de intervalos ambíguos, ou seja, eles assumem caráter consonante ou dissonante, dependendo do contexto harmônico em que estão inseridos. Vejamos o que diz o Kostka sobre intervalos consonantes e dissonantes. Na música tonal, alguns intervalos harmônicos são considerados consonantes, enquanto que outros são considerados dissonantes.
Os termos consonante e dissonante podem ser definidos de forma grosseira como prazeroso para o ouvido e não prazeroso para o ouvido, respectivamente. Mas isso é muito dependente do contexto. Alguns dos momentos mais excitantes da música tonal envolvem dissonâncias, o que certamente não é incômodo naquele contexto, mas dissonâncias geralmente resolvem em consonâncias, que dão a elas significado. Como você pode imaginar, essa é uma questão complexa e é uma das quais grande parte desse livro trata. Por enquanto, será suficiente dizer que terças e sextas maiores e menores e quintas e oitavas perfeitas são consonantes. Todos os outros intervalos são dissonantes. Uma exceção é a quarta justa, que é considerada dissonante somente quando ela ocorre acima da voz mais grave, também chamada de baixo, na música vocal ou instrumental. Consonância e dissonância são os dois elementos principais da harmonia clássica. Conforme o conceito tradicional, os intervalos são classificados em intervalo consonante, perfeito e imperfeito, dissonante neutro, suave, forte, dissonante condicional, intervalos aumentados e diminutos, nem todos. Observe o quadro da série harmônica, seguindo da esquerda para a direita entre consonância e dissonância. Os intervalos consonantes perfeitos são chamados também de consonantes invariáveis, porque não mudam a qualificação na inversão. Podemos observar a nomenclatura justa atribuída à simetria na escala diatônica, partindo da nota Dó central. O Dó indo para o Ré ascendentemente é uma segunda maior, indo para o Si descendentemente é uma segunda menor. Não há simetria. O Dó indo para a nota seguinte, o Mi é uma terça maior. O Dó indo para a nota seguinte descendentemente é o Lá, é uma terça menor. O Dó indo para o Fá ascendentemente é uma quarta justa, com 5 semitons. E o Dó indo para o Sol descendentemente é uma quarta justa, também com 5 semitons. Existe aí uma simetria e é atribuído o termo justo, ou perfeito. Seguindo, ascendentemente temos o intervalo de Dó para Sol, uma quinta justa com 7 semitons. Descendentemente temos Dó-Fá, uma quinta justa também com 7 semitons. Aí novamente uma simetria. Seguindo, ascendentemente temos Dó-Lá, que é uma sexta maior, e descendentemente Dó-Mi, que é uma sexta menor. Não há simetria. Adiante temos Dó-Si, que é uma sétima maior, e descendentemente Dó-Ré, que é uma sétima menor. Não há simetria. E para finalizar, acima temos, ascendentemente temos Dó, Dó, uma oitava justa, e abaixo também Dó, Dó, outra oitava justa. Temos aí uma simetria entre os movimentos ascendente e descendente, na escala diatônica. O trítono, talvez o mais significativo dos intervalos, ao menos no que se refere à evolução técnico-histórica da harmonia, é outro nome que se dá à quarta aumentada e à quinta diminuta. Deriva do termo grego utilizado para denominar a distância de 3 tons, a metade exata da oitava, que designa justamente a sua extensão intervalar. Do século XV ao XIX era considerado um intervalo perigoso, apelidado de diabolos em música. É importante destacar que, não importando o procedimento usado, deve ser considerado na contagem tanto a nota inicial quanto a nota final do intervalo. Para simbolizar os tipos dos intervalos, são usados algarismos arábicos. Assim, temos 1, uníssono, 2, segunda, 3, terça, etc. Dada duas notas posicionadas harmônica ou melodicamente, o tipo do intervalo formado por elas pode ser determinado nas seguintes formas. A. Visualmente na pauta,
contando-se as linhas e os espaços que as separam. B. A partir dos nomes das notas. Por exemplo, o tipo do intervalo Ré, 3, a um Si, 3, seria determinado da seguinte maneira. A contagem das notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si totaliza o número 6. Logo, temos o intervalo de sexta. É importante destacar que, não importando o procedimento usado, devem ser consideradas na contagem tanto a nota inicial quanto a nota final do intervalo. O estudante deve conhecer o sistema, pelo menos o mais usado deles, de identificação das alturas. Consiste em se numerar as oitavas, tendo o teclado do piano como base. As notas são denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Nós abordaremos a notação da altura relacionando essas notas com o teclado do piano, usando as notas Dó como exemplo. O Dó mais próximo do meio do teclado é chamado de Dó central, ou Dó 3. As notas Dó mais agudas, movendo em direção à direita do teclado, são chamadas Dó 4, Dó 5 e assim por diante. As notas Dó mais graves, movendo-se para a esquerda, são chamadas de Dó 2, Dó 1 e Dó menos 1. As três notas abaixo de Dó menos 1 são seguidas pelos números 2 negativo, como em Lá menos 2. Todas as notas Dó do piano estão representadas no exemplo abaixo. De qualquer Dó para cima ou para baixo ao próximo Dó é chamado de oitava. Todas as notas de um Dó acima, mas não incluindo o próximo Dó, diz-se estar no mesmo registro de oitava. Como ilustrado no exemplo, a tecla branca à direita do Dó 3 seria chamado de Ré 3, porque está no mesmo registro de oitava. Mas a tecla branca à esquerda do Dó 3 seria chamado de Si 2. Concluímos, portanto, que o intervalo dado Ré 3, Si 3 é ascendente. Contudo, o tipo por si só não representa inteiramente o intervalo. É necessário ainda uma espécie de refinamento para que a distância entre duas notas seja acuradamente determinada, a chamada qualidade intervalar. A qualidade de um intervalo é estabelecida pelo número de semitons que separam as notas que o formam. Assim, teremos a seguinte classificação. Nome do intervalo, uníssono. Símbolo, 1. Número de semitons, 0. Nome do intervalo, segunda menor. Símbolo, 2, M minúsculo. Número de semitons, 1. Nome do intervalo, segunda maior. Símbolo, 2, M maiúsculo. Número de semitons, 2. Nome do intervalo, terça menor. Símbolo, 3, M minúsculo. Número de semitons, 3. Nome do intervalo, terça maior. Símbolo, 3M maiúsculo. Número de semitons, 4. Por convenção e com o objetivo principal de simplificar a notação de acordes no estudo da harmonia funcional, adota-se o símbolo 7 para a sétima menor, em vez do esperado 7M minúsculo. Da mesma forma, ela é chamada apenas de sétima e não sétima menor, diferenciando-se assim da sétima maior. Observações. A. Como se pode ver na tabela, segundas, terças, sextas e sétimas podem ser apenas, pelo menos no que se refere à prática musical, maiores ou menores, como veremos mais adiante. Devido às necessidades do ensino da harmonia, há uma exceção à regra. A sétima pode ser também diminuta. Uníssonos, oitavas, quartas e quintas formam um outro grupo, dos intervalos que podem se apresentar como justos, diminutos e aumentados, sendo que na prática o uníssono e a oitava só são utilizados como justos e a quarta apenas como justa e aumentada. A segunda menor ou semitom é o menor intervalo utilizado na música ocidental, o que o torna a unidade de medida intervalar. O uníssono, que para muitos nem mesmo é considerado um intervalo, é na verdade um mesmo som produzido por duas vozes distintas.
No jargão musical, uma voz pode significar tanto o canto quanto uma linha melódica, principalmente quando há várias delas coexistindo numa textura harmônica ou contrapontística, não importando se vocal ou instrumental. Nas culturas musicais do Ocidente, chinesa, arábica e indiana, principalmente, intervalos menores que a segunda menor são empregados, quase sempre como ornamentos, no canto e em certos instrumentos de afinação não fixa. Na esfera da música erudita ocidental do século XX, vários teóricos e compositores realizaram pesquisas e mesmo compuseram peças utilizando intervalos mais curtos que um semitom, na maioria dos casos, quartos de tom. Para tanto, a notação e os instrumentos musicais tiveram que ser especialmente adaptados. Na Escola de Música da Universidade Federal, nós temos o exemplo do Walter Smetak e da criação dos seus instrumentos em microtons, seus registros, suas composições. Walter Smetak tornou-se um dos ícones da EMOS, a Escola de Música da Bahia. C. No caso dos intervalos compostos, teríamos igualmente nona menor e nona maior, derivadas de segunda menor, segunda maior. Décima menor, décima maior, de terça menor, terça maior. 11ª justa e 11ª aumentada, de quarta justa e quarta aumentada, e assim por diante. O quadro dos intervalos mostra-nos algumas repetições, considerando apenas o número de semitons. Quarta aumentada, quinta diminuta com 6 semitons e quinta aumentada, sexta menor, com 8 semitons. Este fato nos revela a existência dos chamados intervalos enarmônicos. São intervalos ou notas, escalas, tonalidades, ou, como mais tarde veremos, também acordes, que possuem nomes diferentes, porém idêntico som. É, pois, imprescindível que a determinação do intervalo seja feita na ordem correta, ou seja, primeiro o tipo e depois a qualidade. Uma alteração desta ordem pode implicar confusões indesejáveis na correta nomeação de um acorde, confusões que são, infelizmente, bastante comuns. No exemplo acima, ambos os intervalos possuem 8 semitons, porém tipos diferentes. Em A, temos uma quinta, em B, uma sexta. Assim, os intervalos enarmônicos de quinta aumentada e de sexta menor, embora soem idênticos descontextualizados, são resultantes das situações harmônicas nas quais estão inseridos e, portanto, possuem identidades próprias, que não devem nunca ser trocadas indiscriminadamente. Se considerarmos a teoria escrita, todos os intervalos poderiam ser ainda alterados ascendente ou descendentemente por semitom. Intervalos aumentados são os que têm um semitom cromático a mais que os justos ou maiores. Intervalos diminutos são os que têm um semitom cromático a menos que os justos ou menores. No caso de já serem aumentados ou diminutos, ou seja, derivados dos intervalos justos, ou de sofrerem alteração por tom inteiro, através de um dobrado sustenido ou de um dobrado bemol, passariam a superaumentados ou subdiminutos. Em virtude das óbvias complicações advindas de tais alterações, incluindo a enorme quantidade de intervalos enarmônicos que surgiriam, e principalmente por terem pouquíssima, para não dizer nenhuma, aplicação prática na harmonia funcional, que é, no final das contas, o objetivo desta revisão, elas não mais aparecerão em nosso texto, com a exceção anteriormente mencionada da sétima diminuta. Resumindo, como acima já foi dito e repetido aqui somente com ênfase, a determinação completa de um intervalo deverá ser feita em 2 etapas. Primeiro, quanto ao tipo, segunda, sétima, quarta, etc. Em seguida, quanto à qualidade, quando devem ser contados todos os semitons que separam as 2 notas envolvidas. Vejamos alguns exemplos. Seja dado o seguinte intervalo: Lá, Mi bemol. Sextas e sétimas maiores formadas por notas naturais têm um semitom natural. Sextas e sétimas menores formadas por notas naturais têm 2 semitons naturais. Procedimentos práticos para identificar os intervalos. Primeiro, classifica-se numericamente um intervalo. Segundo, qualifica-se um intervalo formado pelas notas naturais, sem os acidentes.
Terceiro, qualifica-se o mesmo intervalo com os acidentes, comparando-o com aqueles sem acidentes. Quando ambas as notas do intervalo têm acidentes iguais, a qualificação é idêntica à do intervalo sem acidentes. Para facilitar a qualificação de intervalos com acidentes dobrados, subtrai-se o mesmo acidente das duas notas, obtendo-se o mesmo resultado. Procedimentos práticos para formar os intervalos a partir da nota dada. Por exemplo, sexta menor ascendente a partir da nota Mi bemol. Forma-se uma sexta a partir da nota dada, sem acidentes. Qualifica-se o intervalo natural. Qualifica-se o intervalo com a nota dada, com o acidente. Altera-se a segunda nota para formar o intervalo solicitado. Observação. Todas as quintas formadas por notas não alteradas ou com alterações iguais são justas. A única exceção é a quinta Si-Fá. Todas as quartas formadas por notas não alteradas ou com as alterações iguais são justas. A única exceção é a quarta Fá-Si. Inversão de intervalos. Inverter um intervalo consiste em trocar a posição das notas, isto é, transportar a nota inferior uma oitava acima ou a nota superior uma oitava abaixo. Inversão de intervalo melódico. Na inversão do intervalo melódico, a sequência das notas não se altera, continua a mesma. A primeira nota do intervalo original continua sendo a primeira nota do intervalo invertido. Se a ordem das notas for alterada, encontra-se o intervalo complementar da oitava e não o intervalo invertido. Na inversão, o intervalo ascendente se torna intervalo descendente e vice-versa. Inversão de intervalo harmônico. A inversão muda a classificação de intervalos. A soma do intervalo original e do invertido é 9. Para encontrar a inversão de um intervalo, basta subtraí-lo do número 9. A inversão muda a qualificação de intervalos. Os intervalos justos, quando invertidos, não mudam sua qualificação, continuam justos. A inversão muda a qualificação dos intervalos. Uma segunda maior torna-se uma sétima menor. Uma segunda menor torna-se uma sétima maior. Uma terça maior torna-se uma sexta menor. Uma terça menor torna-se uma sexta maior. Uma quinta superdiminuta torna-se uma quarta superaumentada. Uma terça 4 vezes aumentada torna-se uma sexta 4 vezes diminuta. Os intervalos justos, quando invertidos, não mudam sua qualificação, continuam justos. Modificação dos intervalos nas inversões. Ascendente torna-se descendente. Maior torna-se menor. Aumentado torna-se diminuto. Superaumentado torna-se superdiminuto. Mas o intervalo justo permanece justo. Como um exemplo da utilidade da inversão, suponha que você queira saber que nota está uma sexta menor abaixo do Sol 2. Inverta a sexta menor abaixo para uma terça maior acima, como no exemplo. Transponha o Si2 uma oitava abaixo e você descobrirá que a resposta é Si1. Fluência com intervalos, assim como com escalas, é necessário para qualquer músico sério e irá prover uma sólida base para seus estudos posteriores. Assim como se faz com as escalas, você se beneficiará ao descobrir como os vários intervalos soam e senti-los no instrumento musical. Um exercício que você pode fazer, você pode pensar em outros, é escrever as notas da escala cromática em uma ordem aleatória. Inclua cada tecla preta 2 vezes, uma vez para os sustenidos, outra vez para os bemóis. Em seguida, toque qualquer intervalo acima ou abaixo de cada nota. Trabalhe para adquirir velocidade utilizando sua percepção para se autocorrigir.